Saudações, estudantes! Nessa videoaula, nós vamos corrigir o algoritmo 3 da semana 8. Trata-se de um algoritmo que deve receber dois números inteiros e imprimir a contagem do menor até o maior deles, usando o comando para de até faça, que é essa sequência que vocês estão vendo aqui no texto. Basicamente é o comando para, tá certo? Bem, para esse algoritmo nós vamos precisar de um pouquinho mais de variáveis, tá certo? Todas serão do tipo inteiro, tudo bem? E a primeira delas é a variável que vai receber o primeiro número fornecido. Já que nós vamos receber dois números, preciso de variáveis para receber esses dois números. Então, a primeira variável se chamará pri, de primeiro num. Será a variável que irá receber o primeiro número fornecido. A outra variável será seg num, que irá receber o segundo número fornecido pelo usuário. Nós vamos precisar de duas variáveis para receber o maior deles e o menor deles. Então, vamos criar uma variável chamada menor num. É a variável que vai armazenar o menor desses dois números. E a variável maior num, que vai receber o maior desses números, certo? E uma outra variável que eu vou chamar de contador. Essa variável é uma variável bem útil para a gente aí. Tem sido uma variável útil nessas tarefas aqui. Opa, é do tipo inteiro. Pronto. Então, são as variáveis que nós teremos, tá certo? Variável que vai ficar com o primeiro número fornecido, variável que vai ficar com o segundo número fornecido, variável que vai receber o menor dos números, variável que vai ficar com o maior deles e a variável contador. Com essas variáveis, nós conseguimos fazer o nosso algoritmo. Se você fez de uma maneira diferente, não tem problema, desde que o objetivo tenha sido alcançado. Tá certo? Então, vamos começar nosso algoritmo escrevendo na tela o que o nosso algoritmo fará, que será realiza a contagem entre dois números fornecidos. Entre dois números fornecidos ou informados. Vamos botar aqui, informados. Informados, ok? Entre dois números informados. Bom, então vamos começar a receber esses números aí, tá? Então vamos colocar aqui, escreva. Vamos pedir para o usuário nos informar. Informe o primeiro número, tá? E vamos ler esse pri num para a variável primeiro número, tá certo? Bom, pessoal, as próximas duas linhas vão ser iguais a essas, com a mudança do nome da variável e do número. Então, vou copiar e vou colar. Aqui informe o segundo número. E aqui a variável é seg, de segundo número. Então, basicamente é isso, tá certo? Vamos receber ele. Se vocês observaram bem, eu não pedi para ele me dizer, para ele informar o número menor, o número maior. Eu só estou pedindo dois números, tá certo? E o que eu vou fazer agora, como eu não perguntei para o usuário, não pedi para o usuário, especifiquei para ele se ele vai informar primeiro o número menor, o número maior, nada disso. Então, uma das coisas que meu algoritmo tem que fazer é testar os números e definir quem é o menor e quem é o maior. O próprio algoritmo tem que ter condições de fazer isso, tá certo? Então, a próxima parte agora é a gente verificar quem é o menor e quem é o maior deles. Então, para verificar quem é o maior e quem é o menor, nós vamos usar uma estrutura de estrutura condicional, tá? Então, vamos usar o comando C, fim C. Então, bom, o que eu vou testar aqui? Eu vou testar se... Bom, eu tenho que saber quem é o maior e quem é o menor para poder atribuir
cada um deles a variável correta, menor número e maior número. Então, por exemplo, posso começar assim, ó. Posso perguntar se pri_num é maior que segue_num. O que eu estou verificando aqui? Eu estou verificando se o primeiro número fornecido, se ele é maior do que o segundo. É o teste que eu estou fazendo. Então, se o primeiro número for maior que o segundo número, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar um Ctrl G aqui para poder organizar as coisas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que maior num receba quem? Primeiro ou segundo? Olha lá, o teste que eu fiz foi saber se o primeiro número é maior que o segundo número. Se o primeiro for maior, então, maior número recebe quem? Recebe o primeiro número, né, gente? Conforme está ali, ó. Tá? Então, se o primeiro for maior que o segundo, então o maior número vai receber o primeiro número. E o menor num vai receber o segundo número. Tá certo? Aí eu pergunto a vocês. Bom, eu só tenho dois números fornecidos. Tá? Só um deles pode ser maior que o outro, não tem outra situação. Ou o primeiro é maior que o segundo, ou o segundo é maior que o primeiro. Vocês concordam? Então, olha só qual é a situação aqui. Se o primeiro número for maior que o segundo número, então eu faço essas atribuições. Eu faço com que o maior número receba o primeiro e o menor receba o segundo. Se não, eu faço o contrário. Eu vou fazer com que maior num receba quem? Segundo número. Porque nesse caso, se o primeiro não é maior que o segundo, é óbvio que o segundo é maior que o primeiro. Então, vai ser justamente o contrário do que foi aqui, ó. Tá? Vai ser o contrário do que foi aqui. Porque se o primeiro não é maior que o segundo, só pode ser o segundo maior que o primeiro. Então, o maior número passa a ser o segundo número. E o menor passa a ser o primeiro número. Trata-se apenas de um teste. Tá certo? Então, o teste foi feito. Então, aqui eu vou até colocar uma observação aqui, ó. Testa. Vou botar aqui, ó. Estrutura condicional para testar quem é o maior número. Basicamente, é o que a estrutura condicional aqui faz. Ela começa onde? Ela começa no se, testando se o primeiro é maior que o segundo. Se for, ele atribui primeiro a maior e segundo ao menor. Se não, ele faz o contrário. Ele atribui o segundo ao maior e o primeiro ao menor, que é óbvio. Tá certo? Então, até aqui, nós só fizemos o seguinte. Só definimos quem é o maior e quem é o menor. Agora, nós vamos nos preocupar com aquela contagem que vai do menor até o maior. Para isso, nós vamos usar o comando para, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, para, tá bom? E todo comando para tem o comando fim para, que nós vamos colocar lá aqui para não ter problema, tá? Então, Ctrl G. Então, vamos lá. Para quê? Para contador. Eu quero que o contador vá aonde? Para contador de menor número até maior número, faça. Olha aqui o comando completinho, então, ó. Para, de, até, faça, Vamos ver o que é o agora? Nós já percebemos alguns aqui. Então, para o contador de menor número até maior número, faça. Faça o quê?
Vamos ver o que a gente vai fazer? Eu quero que ele faça o seguinte, ó. Conte do menor até o maior deles. Então, basicamente, o que ele vai fazer, gente? Ele vai escrever cada um. Escreva, tá? Escreva quem? Vamos escrever o contador, já que é o contador que está indo do menor até o maior, tá? É o contador que vai variar do menor até o maior dos números. Então, é ele que eu vou imprimir na tela, tá bom? Vamos ver aqui, escreva contador. Vamos testar? Vamos fazer aqui, vamos dar um F9. Beleza. Ele me fala para informar o primeiro número. Só para a gente fazer um teste, eu vou colocar o primeiro como sendo maior, tá bom? Como se fosse o contrário. Então, vou botar aqui o maior. O primeiro vai ser 90, tá bom? Tá lá, 90. E o segundo vai ser menos 30. Enter. Olha lá, ó. Então, ele começou a contar do menos 30, menos 29, menos 28. Vocês sabem que o número, quanto maior com um número negativo, ele é mais menor. Estranho, mas é isso, né? Então, menos 30 é menor do que menos 29. Então, ele foi contando todos os negativos até chegar em menos 1, aí pulou para o 0, aí foi do 1 até o 90. Tá? Só que eu forneci o primeiro maior e depois forneci um número menor. Vamos fazer o contrário agora para a gente testar se funciona também. F9, agora vamos mostrar um menor número. Vou botar aqui menos 155 e o maior número vai ser 0. 0? Como assim o 0 é maior do que menos 155? É. Quer ver? Vamos lá? Olha lá. Beleza. Então ele foi de menos 155 até 0. Já que eu quero que a contagem, gente, como está aqui, ó, a contagem do menor até o maior deles, tá? Então funcionou direitinho, tá certo? Vamos fechar aqui. E assim, para a gente fazer aquele velho teste que a gente faz, vamos fazer o teste usando o comando, a função F8, para ir o passo a passo. E aí, nesse caso, eu vou usar uns números menores, tá? Bem perto um do outro. Então, vamos dar um F8 aqui. Vocês viram que ele marcou a primeira linha aqui do algoritmo. Vamos lá. Assim que eu der um F8, ele vai criar todas as variáveis aqui, todas zeradas, tá certo? Ele criou todas zeradas. Vamos passar aqui, ele vai colocar o título, depois vai pedir para informar o primeiro número, vai ficar aguardando esse primeiro número. Vamos pegar aí número 5, tá? E vai pedir agora o segundo número. O segundo número será 9. Tá? 9. Enter. Agora vamos fazer o teste. Ó. Olha o que ele está fazendo aqui. Ó. Ele está testando se o primeiro número é maior que o segundo número. Vamos ver aqui. O primeiro é 5. Está aqui. Ó. O primeiro é 5. O segundo número é 9. Então, o primeiro não é maior que o segundo. O segundo que é maior que o primeiro. Correto? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar mais um F8 e ver o que ele vai realizar. Olha bem o que ele vai fazer. Como essa linha aqui eu sei que ela não é verdadeira, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai executar essas aqui, ó. Ele vai pular para cá. Quer ver só que legal? Ó, vamos dar mais um F8 aqui, ó. Olha só, ele não executou essas aqui. Por quê? Porque o primeiro é menor do que o segundo, ou seja, o primeiro não é maior que o segundo. E ele pulou para cá. Olha o que ele vai fazer. Quando eu der um F8, ele vai pegar o valor 9, bem aqui, ó, e vai atribuir ao maior. Quer ver? Ó? Ah lá, ó. Colocou o 9 no maior número. Quando eu der mais um F8, ele vai pegar o 5 e botar no menor número. Tá certo? E aí, vamos dar um F8 aqui para ele começar a contar. 5, 6... Ele vai ficar só aqui, ó. Escreva até pular para 8, vai escrever o 9 e vai pular por fim algoritmo. Pronto. Acabou o algoritmo. Fim da execução. Tá vendo? Beleza? Agora vamos fazer o teste contrário. Vocês vão ver que ele vai executar agora esses dois aqui e não essas duas aqui. Quer ver só? Vamos dar um F8 de novo. Vamos passar rápido aqui, que essa parte a gente já viu.
Opa! Então vamos lá. Vamos fazer o contrário. O primeiro número vai ser 8 e o segundo número vai ser 2. 3. 3. Pronto, 3. Vamos lá. Olha o que vai acontecer aqui agora. Ele vai testar se o primeiro é maior que o segundo. E ele é maior. Ó, então ele executou o quê? Essa daqui, ele vai pegar o 8 e botar no maior número, quer ver? Ó, botou. Vai pegar o 3 e botar no menor número, quer ver? Colocou. E não executou essas duas aqui, tá bom? Porque essas aqui são as linhas do senão. É só se não fosse verdadeiro isso que ele faria essas aqui. Vamos contar aqui agora, ó. Ele vai escrever e voltar. Escrever e voltar. Escrever e voltar, escrever e voltar, escrever e voltar, até chegar no 8. Escreveu. Não vai voltar mais. Vai por fim. Terminou o algoritmo. Beleza, gente? Então vamos fechar aqui. Agora nós vamos lá para o Visual G também, para ver como é que esse aqui vai ficar lá no Visual G. Beleza? Até já. Bom, pessoal, estando aqui no Pseudocode, nós vamos ver agora o algoritmo número 3 que nós acabamos de fazer no Visual G, como vocês viram aqui no vídeo, tá certo? E aí nós trouxemos o mesmo algoritmo aqui para o Pseudocode sem nenhuma alteração, tá? Então, se você seguir comigo aqui, você vai ver que o algoritmo está exatamente como ele acabou de ser elaborado lá no Visual G, ok? Então tá aí, são as mesmas variáveis, variável primeiro número e variável segundo número. São as variáveis que recebem o número fornecido pelo usuário. Depois temos as variáveis número menor, ou menor número e maior número, que vão receber respectivamente o menor e o maior número dos que foram fornecidos. E a variável contador, que está sendo usada pela terceira vez nesse algoritmo aqui. A sua finalidade aqui no algoritmo é basicamente a mesma. É em cima do contador que eu vou fazer os vários testes, né, no caso, para imprimir. Porque esse algoritmo, como a gente viu lá, ele recebe dois números inteiros e vai imprimir a contagem do maior até o menor. Desculpa, corrigindo, né? Vamos corrigir aqui. Está errado aqui. Vamos corrigir. Então, na verdade, ele vai imprimir os números. Vamos colocar aqui. Vamos corrigir aqui. Está bastante lento, mas está indo. Agora foi rápido. Então, a contagem do menor até o maior. Contagem do menor até o maior deles. Bom, enquanto o que eu digitei vai aparecendo ali, a gente continua explicando. Se você olhar logo abaixo aí, tem lá a frase que é escrita na tela, que informa que o algoritmo realiza a contagem entre dois números recebidos. Logo após, pede para informar o primeiro número, faz a leitura desse primeiro número, como a gente vê aqui, leia primnum. Desculpe. Depois pede para que seja informado o segundo número, logo em seguida é feita a leitura do segundo número. Seguindo mais um pouco abaixo aí, nós partimos para a verificação de qual dos dois é o maior número, já que a nossa contagem será do menor para até o maior, tá? Então, nós vamos contar do número menor até o número maior. Então, o que eu faço aqui? Nessa linha aqui,
eu faço uma verificação. Eu peço para verificar se o primeiro número é maior do que o segundo número. Caso isso seja verdadeiro, então o que tem que ser feito? Tem que ser realizado essas instruções aqui. As instruções é a variável maior número recebe quem? O primeiro número, já que nós percebemos que ele é o maior aqui, tá? E, logo em seguida, a variável menor número recebe o segundo número, já que ele é menor do que o primeiro. Isso se isso for verdade. Caso não seja verdade e o primeiro não seja maior que o segundo, então quem é o maior? É o segundo e o primeiro é o menor deles. Então, ele vai realizar essas duas linhas aqui, como nós já vimos no teste lá no Visual G, tá? Então, se o primeiro número for maior, ele realiza essas duas linhas aqui, executa essas duas. Se o primeiro número não for o maior, ele executa essas duas aqui, certo? Bom, feito isso, eu já sei quem é o maior e já sei quem é o menor. E aí o que vai acontecer? Nós vamos usar aqui o loop de repetição justamente para que o contador vá contar do menor até o maior, tá certo? E aí ele vai contando e vai imprimindo. Ele conta e imprime. Então, a cada vez que ele passar aqui por dentro, ele vai imprimir do menor até o maior número. E aí, então, nosso algoritmo está finalizado, ok? Então, nós vamos fazer um teste aqui agora. Vamos executar este algoritmo. Vamos clicar aqui nesse botãozinho para executar o algoritmo. Então, nós vamos fornecer dois números aqui agora. O primeiro número que nós vamos fornecer será, para a gente ver que o negócio funciona bem, um número negativo. Vamos fornecer aqui menos 100. Menos 100. Beleza. 1000 não, 100. Menos 100. Beleza. E vamos dar um OK. Ele pede um outro número agora, o segundo. O próximo número agora vai ser o número 50. 50. Beleza? OK. E aí ele está contando lá, olha lá. Ó. Ele está realizando a contagem lá do menos 100 até o 50. Tá certo? Contou direitinho até os 50. Beleza? Vamos fazer o teste novamente? Dessa vez nós fornecemos como sendo o primeiro número um número menor e o segundo um número maior. Vamos inverter agora. Dessa vez nós vamos fornecer primeiro um número grande e depois um número pequeno ou menor. Então aqui eu vou fornecer o número 89. Beleza. Ok. E agora vou fornecer o número 0. E dar um OK. Então ele foi lá do 0 até o 89. Está lá. Então não importa se qual é a posição dos números que eu vou informar. Quem deles é maior, quem deles é menor. Não importa. Porque uma das coisas que o algoritmo faz é posicionar os números adequadamente. E aí a gente começa a contagem do menor até o maior deles. Ok? Então é isto aí.